o contrato de Memphis Depay com o Corinthians prevê que o atleta receba R$ 4.725.603 caso ele seja escolhido para a seleção do Campeonato Brasileiro. O contrato de Depay prevê que o atleta receba o mesmo valor a cada título conquistado. Então, a cada título do Corinthians, cai esse valor na conta, né, de R$ 4.700.000. Na semana passada, a gente trouxe aqui a informação do GE, que o contrato de Memphis Depay, até aqueles documentos que foram revelados pelo Rodrigo Capello, com o Corinthians, né, o contrato de Memphis Depay com o Corinthians até o fim de 2026 tem um custo para o clube que extrapola bastante o valor vazado na época da contratação. Somente em pagamentos fixos e líquidos de impostos, o holandês receberá um piso de R$ 82 milhões. A cifra pode chegar a quase 120 milhões, caso, é claro, ele cumpra as metas esportivas no total do contrato. Se o contrato alcançar o valor máximo, a casa de apostas pode não cobrir nem metade do contrato de Memphis. Isso porque a patrocinadora master do Timão vai arcar com R$ 57 milhões. E como o valor total pode alcançar a casa dos 120 milhões, com luvas, premiações, o clube ainda teria que desembolsar R$ 63 milhões dos seus cofres. Vale destacar que as metas do contrato até são consideradas realistas. Por exemplo, o Memphis ser jogador do Campeonato Brasileiro, né, entrar na seleção do Campeonato Brasileiro é perfeitamente possível. Então, vai facilitar para o atacante ganhar mais do que aquilo que estava fixado inicialmente. O bônus do atacante por performance está muito acima do mercado. Memphis poderá receber mais de R$ 3 milhões em premiações só para ser relacionado para 50% dos jogos durante o contrato. E o valor independe, né, dele ser utilizado ou não nas partidas do Corinthians. Só o fato de ser relacionado já vale para ativar essa cláusula no contrato. E aí tem, Vanderlei, aquilo até que você citou outro dia, mansão, chefe de cozinha, camarote, né? São várias as regalias que o Memphis tem em contrato com o Timão. De acordo com o documento, o Corinthians precisa ceder ao jogador uma casa em condomínio fechado, um apartamento para o seu assessor, segurança particular armado, 2 carros blindados com um motorista particular para cada veículo, 24 passagens aéreas de classe executiva entre Brasil e Europa, um cozinheiro particular e um camarote na Arena do Timão. Além disso, no decorrer da semana, o Perrone no UOL também trouxe que o Corinthians fez uma apuração interna sobre o vazamento dos contratos assinados com o Memphis Depay. O caso é considerado grave porque existe cláusula de sigilo no acordo feito entre o alvinegro e o atacante. Uma série de verificações está sendo feita na tentativa de descobrir as condições em que ocorreu o vazamento e os responsáveis. Esses detalhes dos contratos, né, do Memphis com o Corinthians, né, toda a papelada, eles foram revelados pelo portal GE. Na diretoria do Corinthians, há um entendimento de que documentos sigilosos têm sido vazados para a imprensa por motivação política, ou seja, essas situações estariam relacionadas ao processo de impeachment enfrentado pelo presidente Augusto Melo, porém não são feitas acusações nominais. A intenção da diretoria é aprimorar procedimentos para evitar novos vazamentos e eventuais complicações com seus parceiros e profissionais contratados. Então, tá aí aqui a informação. Ô Pedro, primeiro, assim, eu acho que o Corinthians não tinha condição financeira para contratar o Depay. Isso é uma coisa que não dá para discutir. Com relação a bonificações, é muito natural, muito normal, principalmente nos clubes da Europa, a gente fala, né? O Vitor Reis foi contratado agora pelo City, como entra pelo Real Madrid, se ele for atingindo metas, ele vai ganhando mais, e o próprio clube às vezes ganha mais, como é o caso do Palmeiras, quando metas são atingidas. Então, está tudo dentro da normalidade do que funciona no mundo do futebol. Não tem nada de anormal. Você traz um jogador com quilate internacional, como é o caso do Depay, e você tem que jogar a regra do jogo. Ele provavelmente deve ter colocado essas situações. Se ele for um dos melhores do Campeonato Brasileiro, provavelmente o Corinthians estará numa situação que também dará ao Corinthians mais dinheiro. O Corinthians pagou esse salário, como você falou, com o 7º lugar que ele atingiu no Campeonato Brasileiro. A CBF pagou a cota e com a cota ele quitou os salários. Então está tudo mais ou menos interligado. O Depay bem, o Corinthians teoricamente bem também, e aí ele vai receber mais por isso. Com relação a essa acusação
absurda de que esse vazamento é político. Imagina, que é isso? Nem pensar. Isso é um absurdo. É óbvio que é político, né? Óbvio. Isso não vazaria nunca se não tivesse essa ebulição toda lá. Estou dizendo que deve vazar ou não, isso não é problema meu. Mas é óbvio que é político, né? Então, está trabalhando. Nesse momento é um momento ótimo para aparecer esse contrato, que é um contrato totalmente fora de propósito para um clube brasileiro e principalmente para o Corinthians na situação que ele vive. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Foi dentro daquilo que se faz internacionalmente. O Depay foi bom para o Corinthians, salvou o Corinthians do rebaixamento no meu ano anterior. O Corinthians teria grande chance de ser rebaixado. Agora o Corinthians não tinha condição de contratar o jogador. E aí fico mostrando, tá vendo aqui, o dinheiro aqui e tal. Óbvio que é uma condição política, óbvio que alguém ou tem muito interesse político ou até levou algum para soltar. Isso tá na cara, né? É bem claro. Pedro, o Flávio foi muito bem mais uma vez nessa abordagem, porque sempre que ele quebrar uma marca, ele vai faturar mais, mas direta ou indiretamente está ajudando o Corinthians. Em alguns casos, ele quebrando as marcas que justificam o pagamento para ele, o Corinthians vai ganhar alguma coisa financeira, concretamente vai ganhar alguma coisa, então uma coisa justifica a outra. E outras, o Corinthians não ganhará, artilheiro, qualquer coisa assim, não ganhará mais, a exposição, o destaque, a eficiência técnica pode ajudar muito o Corinthians dentro de campo. Então, isso e outra coisa, né? Quem faz o contrato de um jogador como esse merece aplausos, né? Se eu fosse jogador, eu gostaria de ter uma gestão dessa. Nenhum detalhe ser esquecido, né? Nada. Se for melhor nessa competição, o melhor da rodada, o melhor da semana, o melhor do mês, ganha X, ganha Y, enfim. É um contrato top de linha, de estrela, de astro. É exatamente essa situação. Com relação ao X9, o Flamengo teve uma intensa perseguição ao X9 recentemente, lembra? Isso aconteceu lá. Ele foi contratado pelo Cruzeiro, pelo que eu estou sabendo. Você já viu que vaza de coisa do Cruzeiro? Vaza a palavra do presidente, vaza né? Tudo, vazou a demissão do Diniz, aí não foi mais. O Cruzeiro contratou o X9. Os clubes têm, às vezes, o X9 lá. O Corinthians deve estar perseguindo para identificar o seu X9. A gente não sabe disso. Mas a informação não é mentirosa, né? Incomoda, existe o sigilo, aquela coisa toda, mas não é mentirosa. Então é um contrato muito importante que o Corinthians não tinha condições de fazer da grave situação financeira que vive, né? Não tinha, mas fez. Está cumprindo? Aparentemente está cumprindo. Com o elenco, eles dizem sempre que faz um ano que eles estão vivendo sem atrasos. Os jogadores estão felizes nesse negócio. E o Memphis, muito provavelmente, está recebendo direitinho esse dinheirão, né? Porque senão isso já teria transpirado também. Então, o Corinthians conseguiu aquele acordo para reunificar todas as dívidas e o prazo termina no final de fevereiro. Então, até agora, o Corinthians, embora estejam tentando, não tem quebrada pela justiça a condição de ter que pagar ou ter contas bloqueadas. Então, está sendo feito um trabalho para agrupar todas as dívidas e depois, por decisão judicial, né, com administração judicial, haverá um parcelamento para pagar todos os credores. É importante que as pessoas saibam, Pedro, que esse parcelamento será no mínimo de 6 anos. Então, as dívidas do Corinthians, quando forem acertadas, já ajustadas, quanto vai receber cada um e tal, quem for credor vai levar 6 anos, ou menos, talvez, sei lá, mas o prazo é de 6 anos para pagar essa conta. Mas outras contas chegarão, né? E aí, se o Corinthians cumprir esse acordo por 6 anos, quando chegar no 6º ano, a instituição Corinthians ainda vai ganhar mais 4 anos para continuar pagando as suas dívidas, novas dívidas ou dívidas que ficaram sem serem saldadas. Então é isso. Se isso funcionar, é expectativa, nós temos que aguardar o que vai acontecer. E lembre-se que eu falei 6 anos, e aí acrescentei mais 4 anos, são 10 anos. 10 anos significa, para a gente não brigar, 3 gestões.
Então, são 3 gestões. Então, se as 3 gestões próximas do Corinthians forem muito bem feitas, sérias, responsáveis, é muito provável que o Corinthians, dentro de uma década, chegue respirando. Segundo o Rosalá Santoro, que assumiu no primeiro momento a direção financeira do Corinthians nessa nova gestão, na opinião dele, o Corinthians precisaria de 3 gestões, portanto as coisas estão batendo, e mesmo assim ficaria com uma dívida de 400 milhões, que pela grandeza do Corinthians é uma dívida perfeitamente administrável e possível de ser controlada. Esse é o momento do Corinthians. Se vai acontecer, para acontecer, é aquilo. Tem que ser uma seriedade para valer, com muito cuidado, responsabilidade. Se a gente vai acompanhar isso, eu não sei. E sempre eu brinco dizendo a história do Vanderlei Luxemburgo. Né? Ele falou, pô, Xará, o meu contrato, quando ele foi para o Real Madrid, o meu contrato tinha 40 páginas. Do Capello, eu fiquei sabendo, tinha 400 páginas. É um outro mundo. Então, é um outro patamar de acordo. Nada, é piloto de Fórmula 1. Não pode andar de bicicleta, porque se ele cair, bater o joelho, não vai correr no próximo domingo. Olha o prejuízo milionário para a equipe, para patrocinadores, para o espetáculo todo. Não pode. Eu queria brincar de basquete, não pode fazer isso. Não pode fazer um monte de coisa. Você ganha 10 milhões de dólares por mês, mas você tem algumas restrições. No caso de um astro, quando faz um... E outra coisa, pegou o Corinthians desesperado. O Corinthians precisava de um cara que viesse. Podia não dar certo. O Corinthians poderia ter contratado o Rames Rodrigues. Contratou o Rames Rodrigues e seria uma tragédia. Multiplicada por um tsunami, tá certo? Não ia resolver nada. Contratou, arriscou, deu certo. O cara deu um toque de qualidade, o Flávio, eu estou na linha do Flávio. Eu acho que ele deu uma qualidade, cresceu a qualidade do clube, do time e salvou-se do rebaixamento. Então, eu sabia que o contrato dele seria um contrato especialíssimo, não tinha esses detalhes. Queria agradecer ao X9, que permitiu que todo mundo soubesse o que está escrito nesse contrato espetacular. É que você não viu o contrato do X9. A contratação dele, opa, X9 tem tudo isso aí também. Principalmente segurança. Se descobrirem quem é ele, a coisa vai pegar, viu? Bruno Prado, você nas férias, como acompanhou esse processo todo do Corinthians, né? Essa política do Timão, né? Em turbulência, e dentro das 4 linhas o Memphis Depay correspondeu, e agora também saíram aí alguns detalhes, né? A mais desse contrato do Memphis Depay, Bruno Prado. Bom, o impeachment, ele é um processo político, e o Augusto Melo hoje tem dificuldades na política do clube, né? Ele foi o segundo colocado na eleição anterior, em que o Duílio Monteiro Alves foi eleito. Então ele era um nome natural para ser candidato e formou-se um grupo ali contra o grupo que estava no poder há muito tempo. E esse grupo, que não era exatamente um grupo fechado, unido, se juntou em torno de uma candidatura de um cara que já tinha sido candidato, que eles imaginavam que juntos eles poderiam derrotar o grupo que estava desde 2007 no poder. E aconteceu. Mas não era um grupo fechado, assim, um grupo, a gente está junto até o final. Foi um grupo que se juntou ali para tentar ganhar a eleição do grupo comandado pelo André Sanches. Depois, esse grupo foi se separando. O Romeu Tuma Júnior apoiou o Augusto Melo. Ele foi candidato à presidência do Conselho, apoiado pelo Augusto, já eleito presidente. Aí teve o Rubão, que era o diretor de futebol, ele foi um grande articulador político ali para a eleição do Augusto Melo, e em poucos meses de mandato eles romperam, e aí ele perdeu apoios importantes. Hoje dá para ver que o Romeu Tuma Júnior, que o apoiou, já não está com ele. Então o grupo que se juntou para derrotar o grupo que vinha desde 2007 no poder, ele se dividiu muito. Então o Augusto Melo tem essa dificuldade na política do clube. Hoje, provavelmente, ele não tem maioria no conselho. Mas tem vários fatores que envolvem o clube. Ele pega um clube já destruído financeiramente. Por enquanto, não dá sinais de que na gestão dele é que o clube passará por uma reestruturação financeira, de que ele vai entregar o clube numa situação melhor do que ele pegou. Já pegou numa situação difícil, mas não, por enquanto não tem um sinal claro. Não, ele está num projeto que vai, no final do mandato dele, entregar melhor. Ele tem tempo ainda, né? Se não aconteceu o impeachment, ele ainda tem tempo, mas por enquanto não é isso que está indicando.
E dentro de campo o time está bem, né? Dentro de campo, pelo menos, terminou o ano bem. Isso o ajuda em relação à opinião de outras pessoas. E ele tem o apoio da torcida organizada. Isso é um fator importante, porque a torcida organizada tem influência política no clube. Nos clubes que são associativos ainda, que não são SAFs, a torcida organizada, a política comanda, e a torcida organizada, em vários desses clubes, tem um poder, é uma parte da política do clube. Então, tem várias situações, né? Ainda o inquérito não foi fechado, ele está sob investigação. Talvez fosse até mais prudente esperar a conclusão da polícia, o que realmente aconteceu, mas é um processo político, e na política ele está numa situação complicada. O que deixa ainda a situação mais equilibrada é que a torcida organizada está com ele. Acho que até por isso que ainda não foi votado o impeachment no Conselho, porque é uma pressão muito forte da torcida organizada que está com ele. Então tem essa questão. Dentro de campo o time está bem. Se o time cair de produção, aí ele vai perder um pouco de apoio das pessoas que não são da organizada, do torcedor comum, como dizem. Mas eu não sei se esse apoio do torcedor comum tem grande peso. O apoio da organizada tem peso, porque a organizada faz parte da política do clube. Mas no Conselho, acho que se não fosse esse apoio da organizada, provavelmente já teria sido votado impeachment e ele perderia. Mas com esse apoio e pressão da organizada, dá uma equilibrada no jogo político.